Olá, tudo bem? Estamos aqui com Carlos Campos. Como é que tá, Carlos? E é isso. Tudo bom? Autor do capítulo sobre tecnologia dentro do nosso livro B2B na Prática. Tudo jóia? Obrigado pelo convite de aceitar fazer parte do livro e também de gravar esse conteúdo complementar aqui conosco. Muito bacana. Primeiro, agradecer o convite. Foi bastante inesperado e fiquei muito feliz de participar desse projeto, que é muito legal. Ficou. Foi um desafio, foi rápido, mas com um time de peso, eu tenho certeza que aí o resultado as pessoas vão adorar o conteúdo que a gente conseguiu colocar em prática. Você sabe que essa questão da velocidade e da rapidez, eu bati um papo com o Henrique aqui na semana passada, do capítulo 3. Quem tem o livro, clica lá que você vai ter essa entrevista também. E ele falou, nossa, foi rápido. Eu falei, na verdade não. Quanto tempo você está trabalhando com isso para te dar bagagem? É um livro que demorou 25 anos, um capítulo que demorou 25 anos para você construir, né? Não é um negócio... depois, pôr no papel é um detalhe perto da experiência e a gente buscou autores que tinham essa bagagem prática para compartilhar com os leitores. Muito obrigado por aceitar, foi um privilégio tê-lo conosco. Exatamente, é isso aí. Eu estou nesse mercado B2B há mais de 30 anos. Então, evidentemente, já tem um pouco de bagagem. Com certeza, com certeza. E você sabe, a gente começou a pensar no livro, surgiu a ideia, e o seu foi o primeiro nome. Não, o primeiro nome que eu, o Henrique, o Lúcio ali, buscando, o Lúcio é o produtor do livro, né? Buscando captar os nomes, o que seria um framework legal. E eu até coloco no livro que quem primeiro falou sobre o termo RevOps, que deveria ser um livro de RevOps, que o que a gente estava querendo colocar era RevOps, foi você. Então, muito da estrutura do livro tem inspiração, você tem parte nessa inspiração também. Então, eu já considero um filho, então. É isso aí, pode considerar que é verdade. Um filho de vários pais, mas é um filho que está todo mundo cuidando bem dele. Verdade, verdade. Vamos começar por aí. Define pra gente, a ideia desse bate-papo ele é complementar ao capítulo do livro, é trazer mais brilho, trazer mais emoção àquilo que já está escrito ali, não é esgotar os detalhes que já estão impressos no livro. É uma mídia diferente, com um estilo de abordagem do conteúdo diferente. Conta um pouquinho pra gente o que é RevOps, qual que é o momento em que a gente está vivendo sobre isso. Você sabe que a gente até pensou em colocar RevOps no título do capítulo, mas é muito pouco conhecido ainda no Brasil. Os nossos conselheiros aqui do Ibramer, que nem todos conheciam, tal. Então a gente fez como uma lente de RevOps sobre a operação de geração de receitas em B2B. Mas é legal você trazer esse conteúdo para a gente complementar. Perfeito. E até dando uma dica para as pessoas também, quando a gente fala RevOps ou várias siglas que aparecem, né, o mercado não para de criar novos termos, mas muitos conceitos já são conceitos que a gente já vinha trabalhando. Então, não é tanta novidade assim. Perfeito. Vamos desmistificar um monte. Como sempre, né? O mundo da gestão, a história da administração é repleto de casos como esse. Mas, basicamente, o que a gente traz existe, né? Se a gente pegar o que eu estou chamando hoje de comercial, que é geração de receita, e olhar marketing, a parte de vendas e a parte de pós-venda, geração de receita já de retenção e expansão, que seria o conceito de CS hoje, né, o Customer Success. Certo. Pouco tempo atrás eram silos, cada um fazendo o seu trabalho. Então, marketing, falando para marketing para vendas, tinha o objetivo de gerar demanda, de gerar lead. Vendas tinha, né, a missão de pegar esses leads ou gerar os próprios leads e converter. E a parte de atendimento, né, o Customer Success, tinha que reter ou fazer renovações. Mas não tinha uma visão integrada. Então, cada área trabalhando isso de uma forma isolada. Quando a gente traz uma visão de jornada para entender o que é feito do começo ao fim, ou seja, qual é o ciclo do cliente, desde uma potencial entrada até uma retenção, essa jornada é o que se chamou de Revenue Operation. E esse revenue, né, o termo em inglês de RevOps, é a abreviação de revenue, de receita, e operation seria operação de receita. Perfeito. Então, é uma área que fica dedicada a trazer receita, olhando a atração através do marketing, né, a conversão através de venda e a retenção e a expansão através de CS. Então, desmistificando, né, o termo é bonito, o RevOps parece que é algo muito mais sofisticado, mas quando a gente trata isso num único departamento, se a gente fosse chamar assim, ou seja, não mais separando isso em marketing, vendas e atendimento, fica muito mais fácil trabalhar, né, a integração das ações
E hoje em dia, quando a gente fala de ações e processos, a gente precisa controlar através de ferramentas. Por isso que se associa bastante tecnologia ao conceito de enxergar toda a jornada. Então, o conceito é antigo, ou seja, a gente não reinventou marketing, não reinventou vendas e não reinventou atendimento ao cliente. Perfeito. Mas a tecnologia evoluiu e hoje é muito mais fácil você ter uma visão e uma integração de toda essa jornada. As empresas, principalmente lá fora, né, de onde nasceu o termo e a maturidade, eu acredito que é um pouco maior, o RevOps está sendo uma área complementar. Ela está sendo... Como é que é a estrutura física que as empresas estão adotando? Eu sei que nem todas usam o mesmo modelo, mas exemplos que você teve de experiência já em contato com isso. Empresas, né, mais inovadoras, tecnologia, startups, scale-ups, né, acabam criando, né, uma pessoa que às vezes é um C-level, que ele é o líder de receita, que pode até estar embaixo ali de um CRO. Que é o Chief Revenue Officer, e aí ele tem uma área de RevOps que às vezes se confunde um pouco com só operações. Ou seja, continua tendo uma área de marketing, uma área de vendas e uma área de CS e uma área de apoio, que é o RevOps, que cruza tudo isso. Entendi. Mas eu já vi também o RevOps ficar acima de toda a operação, como se fosse próprio CRO, que é o líder de receita. Entendi. Então, cada empresa começa a interpretar esse conceito de uma forma. Porque se começa a olhar um pouco para a ferramenta, um pouco para a operação, de fato, o conceito começou com um termo chamado Sales Operation, né, o Sales Ops, que é quem é responsável por fazer o guardião dos sistemas e o guardião do processo e do treinamento da capacitação. Então, fica uma área paralela de apoio a cada uma dessas. Mas, na minha visão, pensando no conceito, ela é a integração máxima dessas três áreas e acaba, né, tendo um único objetivo, uma única meta macro, que isso depois acaba se quebrando. Então, eu vejo natural uma evolução para que essa área de RevOps seja a área responsável por receita, independente do subnível, se a gente colocar dessa forma. Perfeito. E você disse um aspecto interessante, que esse conceito emerge a partir da evolução tecnológica. Que hoje é absolutamente impensável uma operação, marketing, vendas, mesmo que isoladamente, mesmo sem formalmente uma liderança de RevOps ali, é absolutamente impensável operar sem tecnologia, né? É isso aí. Então, o que acelerou não foi o conceito, mas foi a tecnologia que tornou possível. Então, aquilo que era desejado, que as pessoas estimavam que o que pudesse acontecer, com as ferramentas hoje é muito mais fácil você conseguir ter a visão do que de fato acontece e pensar em novas estratégias, em novos recursos e conseguir tangibilizar isso. Muito bom. Sabe que quem abriu a minha mente pessoalmente para essa questão do papel integrador que tecnologia pode ter nas operações de revenue foi você, numa palestra há uns 2 ou 3 anos atrás do Ibramerc. Eu assisti sua palestra e o foco foi o que é um ecossistema de tecnologia. E há 15 anos atrás a gente pensava em ter um CRM robusto. E a grande mensagem ali foi que o CRM ou qualquer ferramenta isolada é coisa de muito do passado. Hoje o aspecto principal e a principal diferencial competitivo é cada empresa saber adotar as várias soluções tecnológicas, várias plataformas diferentes, integrando isso em prol de uma ação. Então é muito raro existir uma plataforma única que abarque todas as necessidades, até tem um nome para isso, depois você vai colocar no livro, você coloca, mas é essa visão de um stack de tecnologia e não de um CRM robusto apenas, certo? A evolução foi por esse caminho, não é? Sim, a evolução foi por esse caminho, mas já tem uma nova onda chegando novamente, né? Então, vamos explicar para o pessoal em detalhes. Exato. Então, primeiro, né, desmistificando o que é mais um termo em inglês, que é o stack. Stack de tecnologia, né? Em inglês, stack é um empilhamento. Ou seja, eu colocar várias tecnologias, várias ferramentas para poder entregar um resultado. Mas aqui eu já vou abrir um ponto que eu bati muito nessa tecla e fica um recado para quem tá nos assistindo agora, é o seguinte: nenhuma ferramenta, pelo menos por enquanto, estamos aqui em 2025, então, né, nenhuma ferramenta vai vender por você, nenhuma ferramenta vai ser melhor do que um processo. Perfeito. Então, escalar, automatizar, sem definir o que você quer, né, eu coloquei até um exemplo no livro, que você vai dirigir o carro sem volante.
Então, você vai acelerar para algum lugar que você não sabe onde é. Então, você precisa ter um processo muito claro. E aí, quando a gente olha, antes tinha ferramentas que vinham através dos ERPs, depois surgiram os CRMs, né, para fazer toda a jornada, mas essa jornada era limitada porque a tecnologia não tinha a possibilidade de embarcar tudo aquilo que a gente desejava. E aí começou a ter as soluções separadas, ou seja, se eu preciso de uma automação de marketing, né, eu tenho uma ferramenta de automação de marketing, eu preciso gerar uma lista, uma ferramenta de Big Data para enriquecimento, eu preciso abordar uma prospecção, uma ferramenta de Sales Engagement, eu preciso gerar a jornada de todo o funil, preciso ter uma ferramenta de CRM de vendas com pipeline, ou eu preciso até ter ferramentas de CS também para integrar tudo isso. E a combinação entre elas gera a solução. Perfeito. O que está acontecendo agora com o mercado? Que é a nova onda. Que é a nova onda. A reintegração transformando todas essas soluções numa plataforma. Só que mesmo a plataforma, ela nunca vai ser super especialista em tudo. Então, mesmo as plataformas mais robustas estão integrando o conceito de RevOps. Porque antes você tinha uma excelente ferramenta de marketing que tinha um CRM que fazia mais ou menos. Agora as ferramentas elas têm que ter uma excelente automação de marketing, uma excelente gestão de vendas e também de CS. Mas ainda vai faltar uma ferramenta ou outra que possa complementar. E o stack de ferramenta passa a ser justamente essa melhor opção no empilhamento dessas soluções. Então, a nova onda vai voltar a isso. Por quê? Já vou te dar um porquê para você puxar uma próxima pergunta. A gente está falando muito no mundo hoje da informação com inteligência artificial. Eu preciso ter uma base unificada. Então, por mais que as ferramentas hoje elas se integram, né, e já vem se integrando num ponto com API nativas, tal, que fica fácil conectar de um lado para o outro, mas as bases ainda estão separadas. Eu não tenho a mesma base. E se eu preciso ter a inteligência, né, da informação podendo, né, circular de todos os engajamentos que possam acontecer com o cliente ali, com o potencial cliente, eu preciso ter isso numa base única. A gente estava até comentando antes de gravar aqui, a HubSpot, que é apoiadora do Ibramerc e uma grande empresa global, ela está nesse movimento, dessa onda de integração de todas as funcionalidades, certo? Esse é um exemplo de uma plataforma que está no movimento de reintegração. Sem dúvida. A HubSpot, ela inventou o termo inbound marketing, né, no início, ou seja, era uma solução de automação de marketing. Depois ela migrou também, incorporou um CRM, o CRM hoje é muito parrudo, e depois ela também incorporou um módulo chamado HubSpot Service, que aí incorporou toda essa parte de CS também, Helpdesk, etc. Ela começou com automação? Eu não sabia dessa. Sim, quem inventou o termo inbound marketing para fazer todo aquele conceito de atração, né, landing pages, né, fazer a levantada de mão. Então. Perfeito. Mas mesmo assim, a depender das características únicas de cada processo, pode ser necessário, acho que é um pouco até utópico achar que uma plataforma só vai resolver todos os seus problemas de uma forma integrada, né? Exato. Assim, porque vou dar o exemplo de um enriquecimento de dados. Apesar de que os CRMs já estão incorporando ferramentas, mas só citar um dos outros apoiadores do livro, que é a Cortex também, tem a parte de inteligência, fazer a parte de go-to-market e de GTM, que faz a parte de inteligência mesmo, de ir ao mercado, construção das listas, potencial de mercado, e até o enriquecimento com dados ali para as abordagens. Os CRMs começam a ter isso já embarcado, mas ainda uma ferramenta especialista ainda traz mais resultado. Perfeito, muito bom. Uma coisa que eu gostei muito assim, do seu capítulo foi o senso de organização que você trouxe para os tipos diferentes de soluções que a gente tem que ter. Confesso que no começo me deu um certo desespero, pensando na minha operação de RevOps aqui interna, porque eu acho que é natural, né? Todo mundo, em qualquer momento da jornada de maturidade, ali a gente vai falar sobre maturidade logo mais, a hora que se depara com a quantidade de opções, quantidade de coisas que são viáveis de serem executadas por meio de tecnologia.
Você para, nossa, eu preciso ter tudo isso, meu concorrente está tendo. O primeiro ponto é um certo desespero. Mas eu acho que a organização que você deu, dos tipos diferentes, eu queria falar um pouquinho sobre isso, de soluções que você tem que pensar para o seu stack, nos acalma um pouco. Pera lá, tem um monte de solução, mas muitas delas são para os mesmos propósitos, para os mesmos fins. Então você colocou que existem soluções de CRM, de automação, Sales Engagement, inteligência comercial e CS. Queria que você explicasse com exemplos o que é cada uma dessas categorias. Perfeito. Bom, vou tentar ser bem direto para não ficar, senão a gente vai estender um pouquinho o nosso tempo aqui de Sem problema, sem problema. Começando por CRM. CRM eu vou chamar do coração. Até, eu fundei uma empresa chamada Marketing for Sales. O foco é o sales, é a venda. Que eu entendo onde tem toda a jornada para a conversão de fato, que é onde a gente vai trazer o contrato. Então, esse é o objetivo final. Então, o CRM ele passa a ser o maior repositório e o principal de todas as informações. Perfeito. Então, ali tem que ter a empresa, os contatos e a jornada. Se a gente olhar como funil, e a maioria hoje dos CRMs apresenta aquele funil por etapas, fase a fase. Só que o CRM também vai trazer vários dados ali, de data prevista de fechamento, potencial de conversão e outras ferramentas ali que ajudam na visibilidade e na previsibilidade do que está acontecendo. Então, ferramenta número 1, CRM. Se eu estou começando hoje, a primeira coisa é começar a empilhar pelo CRM. Evidentemente que aí, como remédio para qualquer doença, você tem a dose certa. Então, preciso buscar sempre o melhor CRM, depende da sua operação. Você está começando, tem CRMs gratuitos ou muito mais baratos, fáceis de serem implantados. Hoje, a maioria ainda é fácil de ser implantado, mesmo os mais complexos. Mas eu não preciso investir tanto se eu tenho uma operação enxuta. Mas a recomendação precisa ter o CRM. Controle por planilha não adianta. Não dá. A empresa vai começar na planilha, mas depois já vai para o CRM que tem gratuito, ou seja, investimento só de tempo será necessário. Perfeito. E depois, o que é o mais importante? Você ia colocar um ponto? Não, eu ia perguntar. O próximo passo, pela ordem ali, seria automações. Ou não necessariamente? Não necessariamente, porque aí depende da estratégia. Tá. Se eu sou uma empresa de vendas B2B, complexas, mas de tickets altos e volume baixo, eu não preciso tanto de atração ou de posicionamento. Então, por isso que falei, precisa ter a estratégia e o processo para depois saber o que eu vou fazer. Quando a gente fala de automação, eu vou fazer... Tem alguns objetivos, mas eu vou resumir em 2 principais. Eu preciso trabalhar posicionamento ou branding, ou eu vou trabalhar atração, que é conversão, trazer mais leads. Então, essa parte de estruturação do marketing com inbound, geração de conteúdo, criação de podcasts, webinars, etc. Eu divulgo bastante conteúdo, ganho autoridade, as pessoas me conhecem, eu me torno atraente, elas começam a consumir e falam, eu preciso dessa empresa, preenche um formulário e é o que a gente chama de levantado de mão. Essa jornada toda, quanto mais eu automatizar cada conversão, cada lida de um artigo do blog, baixar um material rico, um e-book, etc., eu vou colocando o conceito que a gente chama de score, de pontuação, para que quando chega naquela determinada pontuação, o cliente se torne interessado e clique, eu quero falar com você, isso integra automaticamente com o CRM, gerando já a oportunidade. Tá. Entendeu? Eu só preciso criar todo esse ambiente se eu preciso gerar mais demanda. Todo mundo precisa, mas talvez não seja o próximo passo imediato. Entendi. Mas, na evolução, eu tenho automação de marketing e eu começo a automatizar essas jornadas. Porque eu posso ter o que a gente chama de nutrição. Tem pessoas que só estão consumindo meu material, mas ainda não estão querendo falar com o meu time de vendas. E eu posso colocar ela numa newsletter ou fazer mais divulgação de eventos para que ela consiga continuar acompanhando a evolução daqueles conceitos que eu estou me posicionando. Eu começo a ganhar mais autoridade e fica mais fácil depois de eu fazer uma abordagem caso seja necessário. Outra jornada que a gente coloca, outra ferramenta, é a parte do Sales Engagement. Tá, posso só voltar para a automação um pouquinho, porque o Henrique, no capítulo de marketing, fala muito isso, né? Que as empresas em marketing B2B erram à medida que tenta acelerar um processo quando, na verdade, não é para ser acelerado naquele momento. Em B2B, muitas vezes as pessoas não estão no momento de compra. E o que você tem que fazer é se manter presente para quando chegar o momento de compra, lembrar que a sua empresa existe, tem autoridade, fala sobre o assunto e etc. Agora, fazer isso sem automação é uma loucura
é inviável, você vai acabar falhando em algum ponto desse processo, né? Você até faz parte, Mas não escala, né? mas não escala e não monitora. Perfeito. Então, você começa a jogar informação para o mercado. Então, você pode fazer post no LinkedIn, você faz eventos, você faz isso, mas você não sabe o que isso está gerando de repercussão. Então, você não consegue medir. Você não vai ter mensuração do que está acontecendo, que está dando certo. Então, você faz a ação. E tem muita gente que faz isso. Começa a produzir conteúdo. Um post por dia, que ouviu falar que é isso que precisa fazer. Mas qual é o impacto que está acontecendo? E aí começa a ter um desperdício de foco. Perfeito. Beleza. E aí vamos para o Sales Engagement. Sales Engagement, também uma outra ferramenta que fala que momento precisa. Eu vou falar que talvez ela seja um parzinho muito bacana com um CRM, quando a gente fala em B2B, que preciso principalmente gerar uma demanda através de outbound. Ou seja, eu preciso prospectar. Então, se eu coloco, seja o próprio vendedor, ou hoje a gente fala em especialização de papéis, onde eu tenho um time de prospecção, né, através dos SDRs e dos BDRs, que vão fazer essas abordagens. Se eu não tiver uma ferramenta para controlar, né, o fluxo de cadência, a quantidade de toques, e quem, né, com que etapa de cada jornada está cada um desses leads, eu vou me perder. É impossível fazer isso por planilha. Então, essas ferramentas são ferramentas, entre aspas, simples de serem implementadas, com custo também bastante baixo, algumas existem até praticamente gratuitas até, que vão controlar essa jornada para eu saber qual é o meu esforço de prospecção de novas demandas. Então, se eu preciso, como eu tinha falado, sou B2B, de ticket alto, e preciso de pouco volume, eu não preciso de uma super campanha de marketing. Eu posso montar uma lista das minhas contas-alvo e montar uma estratégia de abordagem. Mas, por favor, chega de mandar aquele e-mail padrão, não vai gerar retorno. Então, aqueles textos que, através do livro Receita Previsível, fez muito sucesso, década, né, a gente está falando de 2011, com Aaron Ross, né, Predictor Revenue, tem gente ainda pegando os mesmos exemplos do livro, né, que é aquele exemplo. Tenho conversado com CEOs iguais a você, de empresas do seu segmento, e eu resolvo essas dores, como se está a sua agenda amanhã às 11 horas. Quem de vocês continua recebendo esses e-mails? Toda semana. Toda semana. Não, vai converter 2%. Ou seja, eu vou pegar uma lista de 100 nomes e vou ter 2 respostas. Então, isso não vai adiantar. Esse ponto é muito importante. E você sabe, Carlos, ele foi... apareceu em quase todos os capítulos, a necessidade de personalização. E quando a gente fala de tecnologia, isso é algo muito importante da gente frisar, porque tem-se a ideia de que vai apertar um botão e os leads vão começar a chegar. Estou investindo aqui e o lead score vai sair por osmose e eu vou saber aqui, ó, liga para esse fulano aqui que ele vai comprar e com essa copia esse texto que esse texto vai... E não é assim. A gente precisa buscar personalização e tratar caso a caso essas mensagens, certo? Desculpa, mas concordo 100%, mas vamos deixar uma coisa clara, porque é isso que está confundindo o que as pessoas estão chamando de personalização. Elas chamam personalização nome, segmento e uma outra variável, um nome de concorrente. Isso não é personalização. Então não adianta eu personalizar, porque eu estou chamando você pelo seu nome, então eu coloco o token do nome, ou o token nome da empresa, ou o token segmento, ou o token cargo. Isso não é personalização. Personalização é pesquisar e entender o cliente. Então, até pouquíssimo tempo atrás, só tinha uma forma de fazer isso. Entrando no Google, no LinkedIn, no site, buscando notícias e pesquisando. Hoje, a gente tem inteligência artificial que acelera tudo isso. Mas a inteligência artificial tem que fazer essa busca, traz as informações e eu tenho que interpretar, porque eu tenho que estar preparado para a abordagem. Perfeito. Em pouco tempo, eu acredito que a própria inteligência artificial já vai personalizar a abordagem. Hoje já faz isso, mas ainda vale a pena uma supervisão. Quem sabe que a época que você está lendo esse livro aqui ou ouvindo esse podcast aqui, já fala, cara, você está no passado, porque agora já está funcionando isso de uma forma muito mais ativa. Mas a personalização é entender o contexto, não é personalizar o mal. Mas sabe o que eu acho ainda aí, prevendo... Falando futurologia irresponsável aqui, tá? Eu acho que o ser humano gosta... A personalização é importante porque o ser humano gosta e precisa ser tratado na sua individualidade.
A partir que as tecnologias evoluírem para isso, o que fará a diferença não vai ser isso, vai ser um outro tipo de personalização que só a gente pesquisando e aprofundando vai conseguir chegar lá. Porque aí vira commodity, né? O dia que a personalização virar commodity já não é mais personalizado, porque vai todo mundo fazendo assim. Aquela cartinha do livro do Aaron Ross era a personalização da época. Hoje está todo mundo tão calejado que todo mundo está pesquisando outros CEOs, etc., que deixou de ser. Acho que é natural que a evolução aconteça, a tecnologia vai responder, vai conseguir cada vez mais ser mais eficaz em mandar uma mensagem específica para você, mas aí o que vai fazer diferença é um outro tipo de personalização que quem sair primeiro vai... Perfeito. Entendi. A excelência dá trabalho, eu falei isso em todas elas, e eu não acredito num futuro onde a tecnologia simplesmente substitua o trabalho do... E você começou falando disso, né? Que tudo nasce com um bom processo, que foram seres humanos que decidiram aquele processo na tecnologia. Exatamente. E aí, só para concluir o Sales Engagement. Eu vou trazer mais 2 exemplos de uso, porque não é só para outbound, não. Ele também usa-se muito para facilitar a vida do SDR ou de quem está tratando os leads inbound. Perfeito. Ou de qualquer outra fonte que chega. Porque eu posso receber vários formulários ali no dia, e aí nem sempre, quando eu entro em contato mandando uma mensagem, eu vou ter a primeira resposta. Sim. E aí, se eu não colocar um fluxo de atividades cadenciadas, eu posso me perder. Então, outbound normalmente é a primeira aplicação, inbound pode ser também que vai ganhar o controle e a governança, mas também tem pouca gente usando para follow-up. Então, eu posso estar em etapas mais avançadas da minha jornada, enviei a proposta, como que eu vou estruturar meu roadmap to close e minha cadência depois de follow-up. Então, eu posso colocar fluxos de cadência para não perder o time de follow-up. Aí você é tranquilo, o vendedor consegue dar conta disso sem apoio, tranquilo, né? Nunca falha o follow-up, nunca atrasa. Não tem jeito. Sem tecnologia, uma experiência própria aqui da live. Vou deixar um spoiler aqui. Vou ter a palestra no evento, que é uma palestra sobre follow-up e aí, que é a maioria dos follow-ups que o vendedor faz. Só pergunta e aí e não estrutura o fluxo de fechamento. Vou assistir de novo. Na verdade, talvez quando sair isso daqui eu já terei assistido, porque nunca se sabe quando... E quem não assistiu aí, vai buscar essa palestra que vocês vão ver que é o que está acontecendo na maioria desses follow-ups. Cara, e é impressionante como automação, cadências automatizadas, gerando a tarefa faz toda a diferença na rotina do vendedor. Para você organizar a governança que você falou, parte de uma cadência estruturada de follow-up é super importante. O vendedor não vai conseguir guardar de cabeça. Não tem jeito. Se ele está guardando de cabeça, é que o pipeline dele é muito raso. Então tem outro problema. É isso aí, perfeito. Excelente. Depois nós vamos para a quarta categoria, que é a inteligência comercial. Sim, eu vou resumir inteligência comercial também, porque você pode usar para estudo de mercado, tamanho de mercado, né? O que chama-se de TAM, SAM, SOM, né? Que eu não vou entrar no detalhe aqui, que outros devem entrar, que é qual é o tamanho do mercado, né? O addressable market, depois o mercado endereçável, aquele que eu posso acionar, aquele que eu posso atender de fato. A gente falou muito disso no capítulo do Daniel de Go-to-Market. Que ele é um grande especialista aí, muitos anos aí nesse segmento. Mas esse aí é uma ferramenta que vai ajudar para eu entender qual o tamanho do potencial de oportunidade que eu tenho. Mas depois eu preciso acionar esse mercado. E essas ferramentas de inteligência, pensando em enriquecimento, vão ajudar a criar a lista de empresas. Depois que eu tenho a lista de empresas, eu não aciono uma empresa, eu aciono alguém dentro da empresa. E aí, voltando para a estratégia, eu preciso saber que perfil de empresa eu preciso acionar, então, né, o perfil de cliente ideal, que a gente chama de CPs, essa em inglês, e eu preciso saber a empresa e a persona, ou seja, qual o cargo, qual o perfil das pessoas que eu preciso acionar lá dentro. Quando eu tenho essa definição, eu preciso conseguir essas informações. Ou eu capturei com o inbound, que essa é a vantagem do inbound, as pessoas vão chegar até mim, mas se eu vou abordar aquelas empresas que eu já fiz a lista, eu preciso buscar esses dados. E aí tem essas ferramentas de enriquecimento que ajudam a montar essas listas. Muitas delas, a grande maioria, tem que estar, aliás, vou reformular. Todas têm que estar em compliance com a LGPD, ou GDPR, as leis de proteção de dados. Nem todas estão, a grande maioria está, então é só olhar se elas já estão certificadas. Mas, além disso, a própria empresa tem que ter a sua política de informação, que cada uma tem, de gerenciamento de dados, para poder fazer as abordagens. Perfeito.
Maravilha, temos a quarta categoria e a quinta, CS. A gente chega nas plataformas de CS. Se a gente está integrando toda a jornada, que foi o último a ser integrado, porque marketing e vendas, apesar de ser aquelas áreas, né, meio briguentas entre si, né, mas elas sempre viveram juntas. O CS era isolado, ou seja, vende e depois passa para operações. E operações tratava isso como operações, não como geração de receita. Quando a gente traz o olhar de CS, e eu vou separar em dois conceitos para facilitar. Um, que é a parte de sucesso do cliente mesmo, ou seja, eu fiz uma venda de um projeto, de um serviço, de uma solução, eu preciso entregar aquele projeto, que é a jornada de uma implementação. Eu preciso fazer uma reunião de início de projeto, né? O famoso kickoff, né? O onboarding, que é a integração dele dentro da operação, a implementação, o desenho, para colocar aquele projeto de pé ou aquela solução de pé. Essa jornada, que é o que a gente chama de sucesso do cliente, tem ferramentas específicas para isso. Eu citei alguns exemplos ali no livro. A outra parte dessas ferramentas é o que a gente chama de acompanhamento, como se fosse um helpdesk. Então, uma vez que essa solução está de pé, eu vou ter uma interação do acompanhamento e o atendimento desse cliente, seja num projeto mesmo, ou seja numa solução, né, de um serviço, ou seja numa ferramenta, no modelo SaaS, uma ferramenta por assinatura, onde eu vou ter aquelas interações, abertura de chamados, os tickets, preciso ter os atendentes. Porque isso tudo vai gerar o que a gente chama de health score, que é saúde, baseado no tempo da implementação, no engajamento, ou seja, se as pessoas foram receptivas, estão usando a solução, o cronograma foi cumprido, etc. E as ferramentas ali de pesquisa, NPS, CSAT, CS, que cada uma delas tem um conceito, eu aplico em determinado ponto dessa jornada e com isso eu vou entender a probabilidade desse cliente estar feliz ou não. Porque aí você pode perguntar, né? E o que isso tem a ver com receita? Normalmente eu quero que esse cliente renove ou que mantenha-se ativo. Então, a receita tem muitas empresas que têm aquela estratégia de começar pequeno, ou seja, faz um esforço só para penetrar a conta, eu vendo uma primeira solução e eu preciso crescer lá dentro do cliente. Então, aí, o maior gerador de receita não é vendas, está em CS. Perfeito. E aí, CS é uma área de vendas, só que precisa manter o cliente feliz. Então, quando eu combino essas informações, eu começo a entender que, dependendo da minha estratégia, eu posso gerar mais receita quando eu tenho essas visões integradas. E eu não estou só atendendo o cliente, porque muitas vezes a área de atendimento só resolve problema e ela nunca retroalimenta nenhuma informação para o marketing, para vendas e nenhuma parte dessa jornada. É aí que a gente vê que RevOps está muito integrado. A Leila, que é a autora do capítulo de CS, bate nessa tecla a todo momento. É uma área de geração de receita, sim, é uma área com meta comercial agressiva, com meta de redução de churn, com meta de cross-selling, com meta de upselling. E acho que isso muito vem dessa visão RevOps, dessa visão integradora. Isso. Agora, falando em stack de tecnologia como um todo, qual a importância da integração entre essas cinco? Primeiro, o capítulo, para quem ainda não leu, é muito bom porque o Carlos coloca exemplos de soluções em cada uma dessas cinco categorias. Então, para você que está começando ali e tal, ou está expandindo, melhorando o seu processo tecnológico, a gente tem uma série de soluções citadas no livro. Mas qual é a importância da integração? Ou qual malefícios teria eu ter, por exemplo, uma solução de CS que não conversa com o meu CRM? Então eu tenho parte da jornada do cliente até a venda num lugar e depois em outro. A integração tem qual papel dentro, considerando já os níveis de maturidade, né? Eu começo já pensando em forma integrada ou não? Fala um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer dois exemplos rápidos aqui. Tá. Um exemplo que eu vou chamar de jornada linear, que é integrando tudo. Então, vou citar alguns nomes. E até para trazer um pouquinho de mais de credibilidade, né? Eu já trabalhei com praticamente quase todas essas soluções. Então, eu usei na prática. Tá. Né? E enquanto consultoria também, a gente passou a implementar ferramentas. Então, a gente tem uma visão bastante expandida aí do que funciona ou não funciona. Na verdade, todas as ferramentas funcionam. Precisa entender só se ela está configurada certo, se o processo está certo e se a combinação entre elas vai dar certo. Perfeito. Mas eu vou chamar de uma jornada linear. Eu quero montar o marketing fazendo a captação, uma automação, depois vendas faz, né, a abordagem e a conversão e depois o CS pode fazer a jornada de atendimento. Eu posso, por exemplo, usar um RD Station
para fazer a jornada de atendimento de marketing, né? Produzir conteúdo, coloquei uma landing page, alguém clicou lá e consegui converter esse formulário. Nesse momento, eu posso ter uma integração nativa para o Pipedrive. Tá bom. Então, esse lead vai ser gerado no Pipedrive e vai lá para um vendedor falando, olha, tal pessoa preencheu tal formulário no dia tal, etc. Aí ela pega aquele, faz a abordagem, coloca a proposta, negocia, fecha. Fechou, pode ter uma integração, por exemplo, com o SenseData, que é uma ferramenta para fazer a gestão de sucesso do cliente. Aí o SenseData lá, o pessoal faz a jornada ali, ele recebeu na integração, o que ele contratou, qual foi, né, o escopo, etc. E faz o onboarding e coloca o projeto de pé. O projeto está de pé e aí entra a equipe de atendimento e vai fazer o atendimento no Zendesk, por exemplo. Tá bom. Essa é uma jornada linear. Excelente. Aí vamos falar da vida prática, o que acontece. Esse cara preencheu um formulário. Esse cara lá no começo, lá no marketing. Quis se inscrever num evento, num webinar, etc., preencheu o formulário. Do RD Station. Não é? Uma automação. Beleza. Aí essa automação gerou uma oportunidade dentro do CRM. Perfeito. O vendedor começou a atender e ele começou a enviar uma proposta. A proposta, ela não vai fechar, dependendo do ciclo que a gente está falando, ela não vai fechar no mesmo dia. Aí começa a gerar as objeções. Só que o meu time de marketing continua produzindo conteúdos, eventos, etc. Esse cara que está na proposta, ele preencheu outro formulário, participou de outro evento, visitou meu site, está participando de outras ações. Se eu não tenho uma ferramenta de plataforma com essa visão base de dados integrada, eu não tenho mais nenhum insight para aquela oportunidade. Então, o vendedor fica cego a tudo aquilo que ele está... Exatamente. O vendedor não sabe o que está acontecendo desse lado. Certo. E as ferramentas... mas elas estão integradas. Ele vai preencher um outro formulário, vai gerar normalmente uma outra oportunidade, ele vai ter dois caras. E ele vai ter que ter a visão que aquele é a mesma que ele estava trabalhando. Numa plataforma integrada, nessa oportunidade já aparece lá a nota dele em todas as interações que aconteceu. Por exemplo, vocês usam o HubSpot já traz essa visão, mesmo para quem está aqui. Sim. Conseguir converter, foi para a parte de CS, chegou lá na última etapa, eu tenho tudo o que aconteceu aqui e conforme eu vou fazendo onboarding, eu continuo a ver se está gerando novas oportunidades, se estão tendo novos engajamentos. E o que retroalimenta? Se eles preenchem pesquisas de NPS, de CSAT, eu tenho qual é o health score, qual é a nota. Então, na hora de se gerou uma nova oportunidade e eu vou fazer uma abordagem para fazer o follow-up, eu já vou ver se tem alguém, a quantidade de tickets abertos ou não. Perfeito. Então, o vendedor ele tem essa informação. Não precisa nem ser o próprio time de CS que está vendendo. Eu posso ter um vendedor que consulta, tem vários tickets abertos e o cara está pé da vida comigo. Não é o momento, então, de eu forçar o fechamento. Vou resolver ali e vou trazer uma novidade. Escuta, estou muito feliz aqui de te ligar para te trazer uma boa notícia. Talvez você nem soubesse, mas seu time de operação lá, que estava com problema lá, já está resolvido. Inclusive, estou vendo aqui que está chegando nossa data de renovação. O pessoal está feliz pra caramba, vamos renovar? Então, eu começo a retroalimentar tudo isso. E aí fica muito mais tudo integrado. Essa é a vantagem da plataforma. Espetacular. Muito, muito bom. Mas também, aí para a gente encaminhar para o nosso encerramento aqui, uma implementação neste nível, plataforma, tudo redondinho, significa um nível de maturidade bastante avançado que não necessariamente todas as empresas estão. Pelo contrário, tem muita gente começando a jornada ou no meio da jornada ali. Você traz um framework muito legal no capítulo que é para você fazer um diagnóstico ali de qual é o seu nível de maturidade, respondendo as questões ali e tal. Eu já fiz o nosso e achei que seria maior o resultado, não foi. Mas para quem do diagnóstico, a mensagem que está por trás, que é super importante, é para você tomar ações no seu processo a depender do nível de maturidade que você está. Então, se está num nível de maturidade muito iniciante, não adianta pensar numa integração super sofisticada lá na frente. A ideia é de um passo de cada vez. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os diferentes tipos de maturidade, como que as pessoas que estão nos ouvindo e nos lendo desenvolvem os próximos passos ali para aumentar a maturidade da sua operação. Perfeito. Eu vou começar batendo sempre no processo.
né? Então, o processo é o mais importante para tudo. Então, é muito melhor você conseguir validar o processo de forma manual. Então, eu falei, não dá para controlar em planilha? Dá. Aquele comecinho, controla na planilha, né? Para você entender se a jornada é essa mesma. Depois que você toma a decisão de evoluir. Então, precisa entender, dentro da maturidade, se você já tem processo claro. Tendo o processo claro, se você já tem ele documentado, se as pessoas estão engajadas, se elas seguem um ritual, né? Então, são todas as evoluções que a gente coloca lá dentro desse framework para entender qual que é o nível de maturidade. Entendendo essa maturidade, eu vou fazer um paralelo com que tipo de, vou chamar de integração ou de projeto que eu preciso fazer de uma implementação de um stack. Então, não adianta nada eu ter a ferramenta mais cara, mais integrada, cheia de recursos, se eu não tenho o processo claro e saber o que eu vou fazer com ele. Se eu não tenho um time engajado, se a liderança não está engajada, né? Então, eu preciso entender qual é o tamanho do meu time, né? Qual está a maturidade da minha estratégia, do processo, para eu conseguir ter uma definição de quais ferramentas eu preciso. Eu dei alguns exemplos aqui, eu posso começar com uma ferramenta simples e depois evoluindo. E como que eu vou saber aonde eu estou? Olhando governança de dados, olhando se eu consigo conduzir os meus rituais semanais, olhando para as ferramentas, para os relatórios que estão nas ferramentas. Isso é fundamental. E muita gente implementa um monte de coisa e não olha depois. E, normalmente, a culpa está no gestor. Se o gestor não cria o exemplo de fazer a gestão olhando a ferramenta, ele não dá o exemplo para o time. Aí começa a ter... Porque quando você faz reunião periódica olhando para os relatórios, aquele número que não aparecia lá, o vendedor grita e fala, opa, peraí, não está aparecendo, eu fechei mais um, eu tenho mais proposta que isso, meu pipeline está maior. Aí a gente vai olhar onde foi que se perdeu isso dentro da operação. Agora, se o gestor permitir que o número oficial seja um diferente da ferramenta... Porque ele acredita naquele Excel que ele recebe por fora. Naquele PowerPoint que na apresentação de resultado é apresentado e não bate com o que está nessa... É inadmissível fazer reunião de vendas ou de pipeline de forecast com PowerPoint. Até se quiser, para deixar bonitinho, dar um print da tela do CRM, ok. Mas construir novas informações que possam estar diferentes do CRM, aí você não tem um CRM te ajudando. Eu diria até, cara, não sei se você concorda, para etapas iniciais de maturidade, ter a ferramenta mais sofisticada é um desserviço, porque você ainda não teve um processo de aprendizado e para adquirir maturidade para depois ter lucidez de como que você vai implementar aquele processo. Então é preferível você errar pequeno, você errar ali até você adquirir esta habilidade, esta lucidez do que é necessário para o processo, para depois ir aumentando paulatinamente os investimentos em tecnologia. Faz sentido? Faz sentido, mas fica uma dica. Você não precisa fugir de uma ferramenta que tem um sobrenome mais bonito, né? Porque todas elas, ou praticamente todas, têm níveis de contratação. Perfeito. Então, às vezes, você olha, Salesforce, HubSpot não é para mim. A HubSpot tem uma versão gratuita. Depois ela tem um Starter, que custa $5. Ou seja, ela vai atender, vai ter todos os recursos? Claro que não. Salesforce também tem as versões mais simples, né? Todos eles têm algumas verticais ali de planos que vão atender. Excelente. Quer dizer, a plataforma não é boba nem nada, né? Ela já considera isso no seu próprio processo de crescimento dentro da própria plataforma. Então, ela tem soluções para aqueles que estão em níveis de maturidade menor. Qual que é a grande vantagem? Você cresce junto com a ferramenta. Sim. Se não, você coloca uma ferramenta que você sabe que ela é só para começar a operação, aí se você chega no limite dela, você tem que fazer uma migração, uma implementação, que claro que é uma dorzinha tudo de novo. Então é mais fácil você crescer com a mesma ferramenta. Excelente dica, excelente. Carlos, uma dica final sobre tecnologia, stacks para os nossos leitores, para a gente poder encaminhar o encerramento aqui. Vou bater na mesma tecla do não acelere o caos. Se seu processo está desorganizado e você automatizar e colocar todos os recursos para poder escalar a bagunça, você certamente chegará no caos.
Então, tenha certeza a direção que você vai seguir, coloque ferramentas para ajudar, tenha a cultura, né, de usar essas ferramentas, que aí com certeza o resultado vai vir. E a vida é muito mais fácil quando você tem uma operação, né, clara, visibilidade, né, a governança, o engajamento, você vai ficar preparado para poder escalar. Perfeito. Carlos, muito obrigado mais uma vez por participar dessa empreitada conosco. Um orgulho muito grande, um privilégio ter você conosco. E vocês, fiquem conosco, tem um conteúdo desse com cada um dos autores do livro, tá ali para fazer o QR Code. E a gente que acompanha a Live University, a gente está sempre gerando bastante conteúdo para todos vocês. Carlão, obrigado. Obrigado, desculpa. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau.